Abra comigo em Marcos capítulo 5. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 20. Queria que você prestasse atenção para aquilo que Deus vai falar conosco aqui nessa noite, amém? Quantos creem que Deus vai falar conosco nessa noite aqui? Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: atravessaram um lago e foram para a região dos Gerazenos. Em algumas versões diz Gadarenos. Assim que Jesus desembarcou da travessia que ele fez, assim que Jesus desembarcou de ir para o outro lado, um homem com um espírito imundo, em outra versão diz um endemoniado, veio dos sepulcros, dos cemitérios, ao encontro de Jesus. Este homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Por muitas vezes lhe havia sido acorrentado pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominar este homem. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando de longe esse homem, atormentado com espíritos malignos, viu Jesus, ele correu e se prostrou diante de Jesus Cristo. E esse homem gritava em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Imploro por Deus que não me atormentes. Disse isso porque Jesus lhe havia dito: espírito imundo, sai desse homem. Então Jesus lhes perguntou: qual é o seu nome? E ele respondeu: meu nome é Legião, porque somos muitos. E implorava a Jesus: por favor, Jesus, com uma insistência, que não o mandasse sair daquela região. Ora, uma grande manada de porcos pastava em uma colina próxima. Os espíritos imundos imploraram a Jesus, a legião implorou para Jesus: por favor, Jesus, nos mande para os porcos, para que nós entremos nele. E Jesus lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram daquele homem atormentado e entraram naqueles porcos. A manada, que continha cerca de 2.000 porcos, atirou-se no precipício abaixo em direção ao lago e se afogaram. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade de Gadara, de Decápolis, nas cidades e nos campos, e o povo foi curioso ver o que tinha acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram um homem, aquele mesmo homem que eles o tempo todo ficavam prendendo, ficavam colocando correntes, ficavam expulsando para sepulcros. Eles com os seus olhos viram aquele homem que vivia possuído, mas agora sentado, vestido e em perfeito juízo. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado essas coisas contaram ao povo o que tinha acontecido com o endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar. O povo não começou a agradecer, o povo começou a suplicar: Jesus, sai daqui. Saia do nosso território. Assim como um gentleman que Jesus é. Eis que estou à porta e bato. Se me ouvirdes e abrirdes, eu entro e ceio com você. Se não ouvir, se não abrir, não entro. Assim Jesus foi embora, entrou no barco,
E antes dele começar a atravessar para o outro lado que ele tinha vindo, esse homem que estava endemoniado, que agora era livre, suplicou: Jesus, deixe-me ir com o Senhor. Mas Jesus não permitiu, mas o ordenou: vai para a sua casa, para a sua família, e anuncia tudo aquilo que você viveu. Anuncia que você foi alcançado pela misericórdia. Então aquele homem foi e começou a anunciar em Decápolis o que Jesus tinha feito com ele, e todos ficaram admirados. Coloca para mim o tema da mensagem, por favor. No 3 você repete comigo. 1, 2, 3 e... Não, mas fala com fé. 1, 2, 3 e... Amém? Você crê nessa palavra? Jesus estava em Cafarnaum, centro do seu ministério, centro estratégico do seu ministério. E de repente, Jesus toma uma decisão. No auge do seu ministério, multidões o acompanhando, ele toma uma decisão: vamos para Gadara. Se a gente estudar um pouquinho e começar a entender o quão isso é impactante para os discípulos. Por quê? Porque Gadara está na região de Decápolis, 10 cidades, Decápolis, 10 cidades pagãs. 10 cidades que eram de gentios, de não judeus. Essa região era uma região de um povo ímpio, profano. Os discípulos não tem no texto, mas certamente perguntam: mas Jesus, por que nós não ficamos aqui, por essa região do nosso povo? Tem muito trabalho a ser feito por aqui, as multidões o acompanham. Por que o Senhor decidiu ir para uma terra aonde lá a gente pode até morrer, porque não somos bem vistos lá? Gadara, por que Gadara? Por que Jesus vai a Gadara? É pelo mesmo motivo e razão pelo qual estamos aqui essa noite. Porque Jesus alcançou um perdido. Jesus decide ir para Gadara simplesmente para alcançar um perdido, uma vida. É tão interessante que nós lemos a partir do versículo 1 até o versículo 20, no 21º Jesus já vai embora. Jesus foi exclusivamente para libertar esse homem da tormenta. Jesus enfrenta uma tempestade, Jesus faz o possível, ele atravessa o mar de um lado para o outro, por causa de uma única vida. Ele atravessou o mar exclusivamente por uma alma. Ei, irmão, Jesus fez isso por você um dia. E quem sabe ele está fazendo essa noite. Quem sabe você vê através de um convite de alguém está te perturbando, te atormentando, e falou assim: vamos para a igreja, e Jesus decidiu atravessar o mar para te alcançar também. Nós não somos estatística para Jesus. Quando Deus olha para nós, Ele não olha uma multidão, uniforme, única, não, Ele olha para você. Ele vê você na sua individualidade. Mateus capítulo 10, versículo 30 diz: até os cabelos das nossas cabeças são contados, portanto não tenham medo. Ele sabe quem você é. Você não é uma estatística para Deus, você é um CPF. Ele vê você na sua individualidade. Se você se perder um dia, Ele vai lá te alcançar. Se você está perdido, Ele está atravessando o mar para te alcançar, porque Jesus decidiu atravessar o mar por causa de uma única vida. Charles Spurgeon escreveu em um dos seus livros: se houvesse apenas um pecador, Cristo tinha vindo morrer por apenas ele. Você é importante para Jesus, porque se Ele atravessa, Ele deixou uma multidão para trás, por causa de um homem. E esse resgate é cheio de aprendizados. Eu quero compartilhar alguns com vocês. Quem está comigo, diga amém. Quem está feliz, bate palma. Então vocês estão comigo.
A primeira coisa que eu aprendo, repita comigo: tempestades espirituais. Em todo o ministério de Jesus, Jesus enfrenta duas tempestades. A primeira tempestade, ele enfrenta depois que multiplica os pães e peixes. Depois que ele multiplica os pães e peixes, ele vira para os seus discípulos e diz: vão na frente, pega o barco e vão na frente, atravessem para o outro lado que eu vou orar. E a passagem você já conhece, Jesus sobe para orar, e aí ele ora até 3 horas da manhã, depois ele desce, e os discípulos lá na frente com um barco, uma grande tempestade, e Jesus aparece andando sobre as águas, e aí os discípulos, ai meu Deus, é um fantasma, e Pedro, não é um fantasma, Jesus, e ele começa a andar sobre as águas, e aí ele acalma a tempestade ali. Essa é a primeira tempestade que Jesus enfrenta. A segunda é justamente nesse texto que nós acabamos de ver. É onde ele atravessa o mar, de um lado para o outro, de Cafarnaum para Gadara, para libertar esse homem que estava endemoniado. 2 vezes só Jesus faz isso. E a primeira tempestade foi gerada pelo próprio Deus, porque Jesus manda eles irem na frente, e depois ele aparece para que fortalecesse a fé dos discípulos. Então a primeira tempestade, ela é estratégica. Jesus faz isso para que a fé dos discípulos fosse fortalecida. Tanto é que Pedro, num ato de coragem, anda sobre as águas, fraqueja, mas ele anda. Então a tempestade que aconteceu naquela primeira vez, foi uma tempestade que Deus mandou para fortalecer a fé dos discípulos. Mas essa não. Essa tempestade que aconteceu aqui, não foi gerada por Deus, foi gerada pelos espíritos malignos. Espíritos malignos geram essa tempestade para impedir que Jesus chegue do outro lado para libertar esse gadareno. Vamos para o texto? Abra comigo Mateus capítulo 14, versículo 32. Essa é a primeira vez que Jesus acalma uma tempestade. Então depois de Jesus, Pedro fraqueja e começa a cair, a afogar. Jesus pega ele pelo colo e fala: pouca fé, uai, tal. E aí, quando Jesus com Pedro no colo, sobe no barco. Quando subiram no barco, o vento cessou. Por quê? Porque já havia se cumprido o objetivo pelo qual Jesus fez essa tempestade: fortalecer a fé. Agora, abra comigo em Marcos capítulo 4, versículo 39. Nós lemos Marcos capítulo 5, do verso 1 ao verso 20. Então, um capítulo antes, alguns versículos antes de começar o capítulo 5, acontece isso, uma tempestade. Mas olha o que acontece em Marcos 4, 39. Ele se levantou, aqui a tempestade, volta só mais um versículo, por favor. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morremos? Aqui a tempestade está acontecendo, aqui está a loucura. Aí Jesus faz o quê? Ele se levantou, repreendeu o vento. Ele repreende o vento e diz ao lago: aquieta-te, acalma-te. Quando você vai para os originais, e aqui eu pesquisei no Google, essa palavra repreendeu, ela é usada na Bíblia para tratar de expulsão de demônios. A mesma palavra escrita aqui, repreendeu, ela é usada em outros textos para expulsão de demônios. Ou seja, essa tempestade é espiritual. Ei, meu irmão, toda vez que você estiver a caminho do seu propósito, do propósito que Deus definiu para você, tempestades espirituais vão acontecer. O inferno gritava: não, ele não pode chegar a Gadara, ele não pode chegar do outro lado, porque neste outro lado o domínio é nosso. Deus tem para você
um propósito extraordinário, mas não se engane, todas as vezes que você estiver caminhando para lá, tempestades vão acontecer. O diabo não quer que você avance, a estratégia dele é: fique onde você está. Não avance para o outro lado, não passe para o lado do seu propósito. Passei a semana inteira pensando num monte de problema de trem. Eu tenho 4 filhos. Aleluia. Eu gostei, foi top. Irmão, pensa numa semana que menino doente e catarrento, e a minha filha, a 03, que é a Bia, eu chamo assim, 01, 02, 03, 04. A 03, que é a Bia, empolou todinha, e tá lá, e tomando corticoide, leva não sei o quê. Eu falei, que luta é essa no serviço lá, e tenso, e negócio complicado, e mulher de TPM, já é um trem. Mas já passou, aleluia, glória a Deus, aleluia. Tem festa no Arraial hoje, aleluia. O 05 está chegando. Festa no Arraial. Para com isso. Pensa na luta, que trem, que confusão. Eu falei, domingo vou para a igreja, para expulsar uns 10. E aí não consegui ir para a igreja, que menino doente, trem, negócio. Eu falei, gente do céu. Eu falei, credo. Aí o pastor Marco domingo manda mensagem: Tiago, você vai pregar na quarta de guerra, ok? Está explicado. Entendi. Porque estava no meu coração já essa mensagem, que é a mensagem mais pesada, mais tensa. Falei, entendi. São as tempestades espirituais. É o inferno se movendo para não pregue, não fale nada. É a tempestade querendo o quê? Me coagir de fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Ei, meu irmão, o seu propósito, quando você começar a cumprir ele, tempestades vão se levantar. Ah, mas eu tenho uma boa notícia. Pode se levantar a tempestade que for, pode se levantar as ondas que forem. No seu barco está Cristo. No seu barco está o dono de todas as coisas, que ele olha para esse mar e fala: acalma-te e acalma. Maior é aquele que está com você, porque aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Não tema a tempestade, Jesus está no barco. Nós precisamos aprender a discernir as tempestades da vida, porque vão ter tempestades que vão ser tempestades que o próprio Deus gera para a gente viver. E o que é tempestade? É um caos, é um problema, é uma dificuldade, é um ribuliço, é a sua vida de cabeça para baixo. Né, pastor Estênio? É a nossa vida de cabeça para baixo. Você fala, mas não está normal isso aqui. Tem tempestades que é Deus, e fala assim: eu vou fazer para fortalecer sua fé. Eu vou gerar essa tempestade para fazer você ficar mais casca grossa, para fazer você suportar, porque eu quero preparar você para o seu propósito. E aleluia por elas. É a tempestade de Mateus 14, é essa tempestade que nos afronta e a gente vai fortalecendo a nossa fé. Mas tem tempestades que não é Deus que gera, é o inferno se levantando para impedir você de prosseguir, para impedir você de caminhar, para colocar. Eu aprendi um princípio. Quem quer aprender um princípio? Eu aprendi algo que depois que eu aprendi isso, cara, fiquei mais tranquilo. Quem quer aprender, diga amém. O diabo não pode tocar em nada que é seu sem a permissão de Deus. Acho que você não entendeu o que eu falei. O diabo não pode tocar em nada que é seu sem a permissão de Deus. Mas ele pode uma coisa: ele pode rosnar, ele pode assustar você, ele pode
esbravejar, Ele pode fazer ondas se levantarem, Ele pode balançar o seu barco, Ele pode te assustar. Então, meu irmão, deixa eu te falar algo. Calma, oa. É só uma tempestade, meu irmão. Jesus está no seu barco. Não, acho que você não ouviu dizer, Jesus está no seu barco. Então acalma, meu irmão, acalma. E tem tempestades que não é nem Deus querendo forjar você, que não é nem o diabo querendo te amedrontar. Tem tempestades que é a vida, que é simplesmente a vida. É só água caindo do céu mesmo, e você está aí, ai meu Deus, é o diabo, é Deus, ai meu Deus, é só a sua vida mesmo, é a sua vida. Quando eu casei, recém-casado, e aí, de repente, a Yasmin meio tensa, e briga, e TPM, não sei, confusão. Eu falei, Jesus amado, preciso de ajuda aqui. Eu falei, o diabo está furioso. Procurei o pastor Mark, que está bem ali atrás, ó. Olha o cabelinho branco dele, que bonitinho. Falei, pastorzão, preciso de um conselho, pastorzão, me ajuda. Fui pedir conselho para ele, como sempre, né, muito sábio, com esses cabelos brancos. Falei, pastor, lá em casa está difícil, acho que o diabo se levantou, porque é confusão, e aí Yasmin, e o casamento, e não sei o que, e tal, pastor, estamos cansados, trabalho, não sei o que, e tal. Ele falou, Thiago, tem uma solução, tem um anjo, que ele vai resolver os seus problemas. Falei, qual pastor, qual que é o nome do anjo? É querubim, serafim? Ele falou assim, chama Caldas Novas. Thiago, não é o diabo, não é demônio, é porque a sua mulher está estressada, irmão. Vocês trabalham igual uns malucos. Você acha que ela é maluca igual você? Ela está pilhada. Vai para Caldas Novas. Não tinha menina nessa época não. Eu desviei de jeito por causa do pastor. Vai para Caldas Novas, descansa. Irmão, resolveu. 9 meses depois. Era só uma tempestade normal da vida. Então nós temos 3 tipos de tempestades. Tiago, mas como é que eu faço então para entender se essa tempestade é de Deus, é do diabo, é da vida? Repita comigo, discernimento espiritual. Deixa eu te dar um conselho. A oração mais top que você tem que fazer na sua vida, além de paz, alegria, prosperidade, para Deus fazer você casar, sei lá o quê, é você falar, Deus, me dá discernimento espiritual, para entender tempos, estações, para entender tempestades, para entender, sabe, o que está acontecendo, para que eu olhe para as situações e perceba o que está acontecendo. Nós oramos pouco para isso, aí a gente não entende o que está acontecendo, mas às vezes pode ser só Deus, ou às vezes pode ser o diabo mesmo. Peça para Deus sensibilidade espiritual. Sabe uma coisa que aumenta a sua sensibilidade espiritual? Jejum. Comece a fazer jejum para você ver se você não começa a ver uns trem que você não via. Começa a perceber uma situação que você não percebia. Lá em casa, há uns anos atrás, o menino não estava dormindo, aquela confusão de noite, aquele negócio, aquela bagunça, e acordamos de madrugada, e não sei o quê. E eu falei, é birra. Fiz um jejum. Estou lá deitado assim, vem na minha cabeça um ursinho de pelúcia específico no quarto da minha filha, da Bela. Espírito Santo, é lá. O problema está ali. Levantei, peguei o ursinho. Quando eu peguei no ursinho, arrepiei até igual. Falei, eita! Ela estava dormindo, porque se ela tivesse acordado, ela não deixava fazer isso. Já peguei um saco de lixo. Vou doar, tá doido? Tá maluco, irmão? Peguei um saco de lixo lá e... Papai, cadê meu ursinho? Minha filha foi arrebatado. Jesus levou. Meu filho voltou a dormir, irmão. Sabe qual é o nosso problema? A gente vive o extremo. Ou vê demônio em tudo, ou acha que não existe demônio para nada. Quando você começa a jejuar, e quando você começa a ter intimidade com Deus, você começa a ter sensibilidade espiritual. E você começa a entender que o mundo invertido existe.
Nós estamos lendo uma passagem onde isso realmente aconteceu. As tempestades da vida, as tempestades espirituais, elas existem. E a segunda coisa que eu aprendo é a condição de uma vida sem Jesus. Porque Jesus vai lá para Gadara, para Decápolis, por causa de um homem que tem uma vida que não tem Jesus. E olha a condição que ele vive. Uma vida sem Jesus é uma vida em cemitérios, é uma vida amarrado a correntes, é uma vida se ferindo, é uma vida tratada igual bicho. Olha o termo que usa no texto, amansar. Talvez você pense, Tiago, mas antes de eu vir para Jesus, eu não era assim. Eu não vivia endemoniado, eu não vivia não sei o quê. Uma pessoa sem Jesus pode estar bem por fora, mas por dentro é sepulcro. Uma vida sem Jesus é foto no Instagram, topzera, hashtag sextou. Mas por dentro, morte. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Tem gente aqui que é legal, postar no status do WhatsApp, tô top, tô feliz, e festa, e bebida, e não sei o que, liberdade, a vida, chora no travesseiro, vazio, morte, sepulcro. Uma pessoa sem Jesus é como esse homem, vive em sepulcros. Uma pessoa sem Jesus tem a vida amarrada, ilusões, relacionamentos tóxicos, traumas, culpas, amarrando. Uma vida sem Jesus é como esse homem, se fere o tempo todo, autodepreciação, inferioridade, se auto-sabota, se julga. Esse homem se feria com pedras. Uma vida sem Jesus se fere o tempo todo. Uma vida de julgamentos. Uma pessoa sem Jesus, assim como esse homem, tem um coração duro, precisa amansar ele. É uma pessoa que não gosta de ouvir conselho. É uma pessoa que você não pode conversar com ela, porque ela vira igual um bicho. Ela se estressa. Pessoas que não têm Jesus, irmão, ela não pede um conselho, não. Você não tem lado para conversar com ela, igual um bicho. Não tem um coração ensinável. Sabe qual que é a maior carência que nós temos na igreja? Nos ministérios? Não é ter gente para servir. Nós estávamos numa reunião ali, 3.000 pessoas servem na igreja. Sabe qual a maior dificuldade que nós temos? Uma pessoa com coração ensinável. Pessoas com coração dócil. Às vezes para ouvir um alinhamento e entender. Irmão, quem não tem Jesus vive assim. Não gosta de ouvir nada. Está sempre com a razão. Esse homem não é um endemoniado onde eu olho e falo, tadinho dele. Esse homem é o meu e o seu retrato sem Cristo. Quando nós lemos essa passagem, nós não temos que olhar para ele e falar assim, meu Deus, olha que extremo. Não, a Bíblia está revelando como a gente é de verdade sem Jesus. Uma vida sem Jesus é viver como esse homem. Ou você acha que as suas boas obras, ou você acha que você é bom demais, que eu sou bom demais, porque você tem caráter e você tem princípios que seus pais te ensinaram. Ah, meu irmão, me ajuda. Não há nada de bom em nós. Não há nada de bom em você. Talvez você é novo convertido, você não entendeu isso. Isso te assusta ouvir isso, mas não há nada de bom em você. Não há nada de bom em mim. Nós não temos nada de bom. Se alguma coisa fazemos de bom, é porque Cristo vive em nós. Ou você acha que eu não traio minha esposa porque eu tenho princípios de caráter? Vou falar de mim, talvez fique mais fácil para você entender. Você acha que eu não traio minha esposa porque eu sou um cara de princípios e valores negociáveis? Eu não faço isso porque eu decidi morrer para mim e Cristo viver em mim. Porque se depender das minhas vontades, coisas absurdas eu faria. Porque a nossa carne é fraca. Porque senão, irmão, se você é tão bom assim, por que Cristo morreu na cruz por você então, se você é tão bom assim? Não precisava. Isso é cuspir na cruz. Cuspir na cruz não é profanar e falar que cuspir na cruz é se achar bom o suficiente, que sozinho você consegue. Irmão, não vá sozinho, vai dar ruim. Nós atendemos em gabinete aqui na igreja. Sabe onde começa divórcio, onde começa problemas, traição, onde começam os pecados mais tristes de uma pessoa? Quando ela se acha suficiente.
Quando ela acha que sozinha consegue. Quando ela acha que é boa o suficiente. Ei, meu irmão, se não é Cristo na nossa vida, você precisa ter essa consciência. O mundo não tem, não. A minha avó é uma das pessoas mais dóceis que eu conheço. A minha avó, sabe, toda vez que você conversa com ela fala uma palavra de motivação. Ela é uma pessoa assim, top demais. Eu fazendo um culto na nossa família, toda a família reunida, e eu pregando. E eu falando justamente sobre isso. Falando, gente, aí eu coloquei para não ficar tão forte, porque lá não era todo mundo, sabe, não era todo mundo cristão, era uma linguagem mais leve. Eu falei, gente, nada de bom tenho eu. Eu sou um trapo de imundície. Se não for Jesus na minha vida, eu estava perdido. Minha avó falou assim, não, você é um menino bom. Gente, no meio da pregação, para de falar isso, menino. Escuta a sua avó, que a sua avó, ela tem cabelo branco, ela tem sabedoria. Você é um menino bom, um menino de Deus. Você é um menino top. Eu falei, ô vó, obrigado. Faz um bolo de chocolate para mim, vó, tá top. Porque ela não... E tá tudo bem. Vó, te amo. Mas nada de bom temos nós. Nada de bom temos nós. Ah, Tiago, então quer dizer que esse endemoniado sou eu sem Jesus? Então tá top, Tiago, porque eu venho à igreja, eu frequento o culto, então eu estou livre disso. Eu creio em Jesus, tá top, Tiago. Aí nós chegamos no nosso terceiro ponto. Repita comigo, não basta apenas crer. Não, fala assim, não basta apenas crer. Porque aí disso é uma das falácias que dizem por aí. Ah, eu creio em Jesus, eu acredito. Tá na moda ser evangélico, ser gospel. Eu sou gospel. Eu vou na igreja da parede preta. Eu levanto as mãos. Teve uma pessoa que falou, pastor, que top a sua igreja que o senhor vai. Tem uma energia tão positiva lá. Nossa, é uma energia. Eu vou para lá, eu volto energizada. Falei, yes. Eu falei, purpurinas cósmicos. Então quer dizer que crer não é suficiente? Abra comigo no telão rapidamente o versículo 7. O versículo 7 desse texto, Marcos 5, 7. Rapidinho. Gritando em alta voz, a legião gritando em alta voz, o que queres comigo, filho de Deus Altíssimo? Olha o que a legião está gritando, o que queres comigo, Deus, filho do Deus Altíssimo? Os demônios estão gritando, você é filho de Deus Altíssimo. E tinha gente, cheio de teologia da época, que não acreditava que Jesus era filho de Deus. Estou falando de demônios acreditando, sabendo, afirmando algo que gente duvidava. Abra comigo rapidamente Lucas 4,33, que é outro demônio que Jesus encontra. Lucas 4,33. Havia na sinagoga um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo, a qual gritou com toda a força. Próximo versículo. Ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir, sei quem és tu, o Santo de Deus. Todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Abra comigo em Tiago 2,19. Tiago 2,19. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e estremecem. Não adianta apenas crer em Jesus, pois até os demônios creem nele. Quem é ateu é gente. Demônio não é ateu não. O mundo espiritual não é ateu não. Eles sabem quem Jesus é. Tiago, então, se o inferno crê, sabe quem é Jesus,
sabe que existe tudo isso porque não são salvos. Porque mesmo eles crendo na Bíblia, mesmo eles crendo em Jesus, mesmo eles sabendo quem Deus é, mesmo conhecendo as doutrinas corretas, mesmo uma teologia perfeita, eles acreditando, eles não se rendem. A diferença está aí. Eles podem crer, eles podem acreditar, eles podem saber que existe, até porque eles vieram de lá, mas eles não se rendem. Essa é a diferença. Eles conhecem o poder de Deus, mas não se submetem. Eles tremem diante de Deus, mas não se arrependem. Eles sabem da soberania de Deus, mas não o adoram. Eles temem a Deus, mas não o amam. Eles conhecem a verdade, mas permanecem na mentira. De nada adianta, meus irmãos, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. De nada adianta a gente vir para a igreja, sabermos os hinos, a gente sabe do cronograma do culto, nós vimos dos eventos, temos o conhecimento de Bíblia irretocável, a nossa teologia ser sadia, a nossa fé ser racional e linda, sabermos que Jesus é o Filho de Deus, se isso não gerar em nós redenção, quebrantamento, se não gerar em nós um coração contrito, quebrado, se não nos humilharmos na presença dEle, a sua teologia sadia não salva você, porque acredite, os demônios sabem muito mais Bíblia que você. O que nos diferencia é nos prostrarmos, é adorarmos, é nos rendermos, é quebrantarmos. Não adianta conhecer a Bíblia, mas não obedecê-la. Não adianta cantar sobre Jesus, mas não viver para Jesus. Não adianta confessar a Cristo aqui na igreja, mas o negar lá fora. Não adianta ter medo do inferno, mas não amar a presença de Deus. Não adianta querer salvação, mas não querer o Salvador. Não adianta vir à igreja e ver o fogo caindo e não ser consumido por ele. Ei, meu irmão, isso aqui não é um clube social. Isso aqui não é um lugar para você fazer amigos. Eu sei que é legal, é muito bom aqui é um ambiente muito bom, um ar-condicionado, uma música boa, um ambiente tal, mas aqui não é um lugar para você recarregar suas energias. Essa é uma casa de oração. Esse lugar é a casa do teu Pai, é um lugar para você se quebrantar e falar: miserável homem que sou. Esse lugar é isso. Quem tem ouvidos ouça. A fêmea é isso. Essa igreja é isso, uma casa de oração, de quebrantamento. A quarta coisa que eu aprendo, repita comigo: ser liberto por Jesus. Fala com mais fé: ser liberto por Jesus. Vai me custar algo. Esse homem está possesso por uma legião. E esse homem começa a implorar para Jesus: por favor, não me jogue não nos jogue. Sabe o que é uma legião? Só para você entender, uma legião. Uma legião é o nome de uma legião de soldados romanos. Uma legião é de 4 a 6 mil soldados romanos. Dentro do corpo desse homem, tinha 6 mil demônios. É por isso, quando você vai ler o texto, a gente fica sem entender. Porque Jesus fala assim, ó, sai! E o demônio não sai. Aí você fala assim, mas peraí, Jesus perdeu o poder? Que loucura é essa? Por que ele continua falando com ele, mesmo depois de expulsar? Porque o inferno é literal. Jesus fala assim, ó, sai demônio. Aí saiu um, ficou 5.999. O inferno é literal. Quando Jesus fala, é uma legião, então sai todos. Aí eles falam, não nos jogue para fora da província. Por quê? Porque aquilo era uma terra ímpia, Decápolis, uma cidade, um território ímpio. O inimigo é territorialista.
Ele fala: por favor, não nos tire desse lugar. Misericórdia, meu irmão. Porque aquele lugar era deles. Quem tem ouvidos ouça. Já percebeu que depois que você virou crente, depois que você está vindo na igreja, depois que o Espírito Santo está habitando em você, você não consegue mais ir em alguns lugares? Já para pensar nisso? Tem lugares que você não consegue ir mais. Você até queria, mas você não consegue ir. O que é isso? O Espírito Santo incomodando você. O Espírito Santo. E você até tenta. Gente, desde quando eu era mais novo, eu fiz aula de música, fiz 10 anos de música. Aí eu fiz violino, fiz teclado, fiz piano, gaita, flauta, sei ler partitura, clave de sol, clave de dó. Toquei violino muitos anos numa orquestra. Fiz muito tempo de música. Então eu sou fascinado por arranjos de música, por música. Meu sonho era ter um ouvido absoluto. Então eu gostei muito. E eu sempre gostei muito de música romântica. É um pequeno romântico. E aí, irmãos, o tempo passou e eu ouvia muito na minha adolescência músicas românticas, boas músicas e tal, pensando na Yasmin. Oh, aleluia, glória a Deus. Irmão, o tempo passou, aí alguns anos vi lá um anúncio na internet. Show de um cara, uma voz maravilhosa, eu gostava demais de ouvir. É um pouco cafona, mas show em Goiânia do Maurício Manieri. Baby. E eu ouvi, falei para Yasmin: meu amor, vamos ter um Vale Night, deixar os meninos com a sua mãe, e vamos lá escutar uma música boa, um bom arranjo. Baby. A gente foi. Meu pastor já foi embora? Já, top. A gente foi. E chegamos lá, e aí o cara chegou e cantou as músicas românticas e tal. Irmão, aí eu, um ambiente tenso, bebida alcoólica, e cigarro, e não sei o quê, e decote pra cá, e um bombado pra lá, não sei o quê. E eu comecei a... Eu comprei um lugar mais perto assim, e eu comecei a... sentir um trem meio... né? E a música lá, e o povo lá... baby. E eu... falei pra Yasmin: amor, vontade de comer um x-tudo. Irmão, a gente foi embora no começo. O cara nem tinha cantado Nós foi embora. Aí entrei no carro, pus Gabriela Rocha. Pus a nova história. E eu e Yasmin: nova história. Indo pro Kid de Abelha: um novo tempo. Aquele lugar não me cabia mais. Aquele lugar não me cabe mais. É uma nova realidade, é um novo tempo. Já quer dizer que lá tem demônio? Quer dizer que lá está endemoniado? Não, meu irmão. Nós temos o Espírito Santo. E o Espírito que habita em nós nos incomoda e fala: vai para a igreja, mudou de vida, é uma nova estação. É um novo tempo, meu irmão. É uma nova vida, meu irmão. Você que vem na Family, esse é o ambiente que você tem que frequentar, meu irmão. E cada vez que você jejuar, que você orar, que você buscar mais de Deus, mais o Espírito Santo vai ficar sensível dentro de você, a ponto de você não conseguir ouvir aquelas músicas que você ouvia, aqueles grupos já não começam a fazer sentido mais. Você fala: ô galera, meu celular está com pouca memória, eu vou ter que... Saiu. Quer dizer que o povo é endemoniado? Quer dizer que... Não, meu irmão, não tem nada a ver com eles. É o Espírito que habita em você. E está tudo bem, meu irmão. Mas o irmão que está lá da igreja, tudo bem. O Espírito que habita em você não consegue mais. Porque é um território que não é de Deus. Quem está comigo, diga amém. Caminhando para o final. Faz de novo. Caminhando para o final. Ai, que maravilhoso. Fiquei até tímido. Ele implora e fala: não nos jogue para fora, nos jogue para aquela manada de porcos. Jesus assim o faz.
aquela legião de demônios em 2.000 porcos. 2.000 porcos se precipitam. E aqui tem uma chave. E eu já vou encerrar, porque eu tenho que terminar pontualmente aqui. A parada é a seguinte: naquela época imperava a lei de Levítico, que não podia comer nem criar porco. Era um animal imundo. Então essa região está fazendo negócio ilícito. Quando Jesus joga esses demônios na manada de porcos e eles se precipitam, 2.000 porcos, irmão, 2.000 porcos. Eu fui pesquisar, por causa da ceia, né, de Natal, eu fui pesquisar a parada. 1 quilo de porco é R$8. Um porco tem mais ou menos uma média de 70 quilos. Se você multiplicar isso por 8 e multiplicar isso por 2.000, dá 1.100.200. 1.120000. Quase R$1.200.000. Isso foi um prejuízo para aquela região. Ei, meu irmão, é por isso que expulsaram Jesus. É por isso que expulsaram Jesus, porque eles preferiam viver de um negócio ilícito do que ver um homem liberto. Jesus não tem nenhum tipo de acordo com o seu negócio ilícito. Para de orar para que Ele abençoe. Jesus não tem compromisso com o seu lucro, Ele tem compromisso com a sua alma. Ele não, se for preciso Ele quebrar você financeiramente para salvar você, Ele vai fazer. Ele prefere seu coração do que seu bolso. Ser liberto por Jesus vai nos custar. Fique de pé. A última coisa que eu vejo nesse texto, para encerrar. Repita comigo: de caso perdido a missionário. Depois que ele foi liberto, Jesus indo embora, expulsado pelas pessoas da região que viram que o negócio faliu. Ele chega e fala: Jesus, deixa eu ir com o Senhor para o outro lado, não quero ficar aqui. Depois desse homem ser liberto, ele implora: deixa eu seguir o Senhor. Jesus fala: não, você já recebeu a sua libertação, agora liberte os de casa. Ele vira para esse homem e fala: vai para sua casa, fala do que você viveu aqui para os seus, para os conhecidos e para toda a região. Ei, de endemoniado, de caso perdido, para o primeiro missionário gentil. A Bíblia fala que ele começou a pregar em Decápolis, um missionário de 10 cidades. De caso perdido a missionário, de perturbado a remédio para as pessoas, de excluído da sociedade para solução para 10 cidades. Ei, meu irmão, a última palavra não está nas pessoas que te aprisionaram, a última palavra não está em quem colocou você em sepulcros, a última palavra não é quem prendeu você em relacionamentos tóxicos, a última palavra não é determinada pelo que as pessoas estão dizendo ou te prendendo ou falando sobre você. A última palavra para a tua vida é dele, é o dono de todas as coisas, é Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. A última palavra é dele. As pessoas dizem para você: é um perdido, não vai dar em nada, vai ser igual o pai, vai ser igual a mãe, vai ser ninguém. Mas Jesus está me usando para dizer para você nessa noite que você vai ser quem Ele quer que você seja. Que Ele vai ser quem Ele quer que você seja, que você vai ser quem Ele quer que você seja, que você vai ser o propósito de Deus encarnado aqui. As pessoas olham e falam: abandona, larga, não vai dar em nada. Ele fala: é missionário, é missionária. Expulsaram Jesus, mas olha como Jesus é estratégico, porque eles expulsam Cristo e seus discípulos.
E quem fica? O caso perdido. Jesus diz: eu vou sair daqui, mas você fica. E o trabalho que eu ia fazer na região, faça você. Talvez expulsaram Jesus do seu escritório. Talvez expulsaram Jesus da sua família. Talvez expulsaram Jesus da sua faculdade, do seu trabalho. Talvez expulsaram Jesus do ciclo que você convive, porque não querem esse Jesus que faz ter prejuízo, porque não querem esse Jesus. Talvez expulsaram Jesus do seu ambiente que você frequenta, mas sabe quem ficou lá? Um missionário, uma missionária. E talvez você pensa: mas quem sou eu para que Deus me use? Aí nós estamos diante de um gadareno que acabou de ser liberto, e no mesmo instante que é liberto, alguns minutos depois, já é missionário, já é implantador de igreja. Para todo mundo você é um perdido, mas para Jesus você é valioso. Eu quero fazer um convite para algumas pessoas aqui nessa noite, não é para todo mundo. Talvez você está perdido, você não está endemoniado não, irmão. Mas talvez você está sentindo no seu coração que precisa resetar tudo, viver tudo de novo, apagar tudo que aconteceu, começar do zero uma nova vida. Talvez você quer começar de novo, voltar ao seu primeiro amor. Talvez você nunca aceitou a Cristo publicamente em uma igreja, ou talvez você já aceitou, mas você fala assim: eu quero renovar minha aliança com Jesus, eu quero começar tudo de novo, eu quero deletar tudo que aconteceu na minha vida, eu quero começar de novo, eu quero entregar minha vida de novo para Jesus e agora começar do zero. Se você é essa pessoa, está aqui essa noite, e você quer começar uma caminhada nova com Jesus, e Ele está falando no seu coração para que você comece isso hoje, levante a sua mão, eu quero conhecer você. Fique com a sua mão levantada. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero pedir para que você saia do seu lugar e venha aqui à frente, porque quando você chegar aqui, de caso perdido a missionário, de caso perdido a missionário, vem, 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 vem.